Boa noite! Larissa, chegando por aqui. Seja bem-vinda, todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos mais uma live, aproveitar esse janeiro que chama para planejar, né? Oi, Larissa, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Eu tô aqui fazendo uma horinha para as pessoas irem entrando, vai mandando aviãozinho aí também, convidando os amigos para esse momento que tá bem interessante. Essa live de hoje, a gente vai falar de mapeamento, né? Das competências. Deixa eu colocar aqui um comentário para fixar. Mapear. Eita, peraí, deixa eu escrever aqui. Mapeamento das competências. Das competências. Deixa eu colocar aqui. Sarinha entrou. Bem-vinda, Sarinha. Bem-vindo, Ju. Tô tentando ver como é que eu faço para fixar meu comentário. Será que eu consigo? Tô aqui tentando aprender, minha gente, mexendo nessa ferramenta. Oh, Jesus. Sei não se eu consigo, não. Ixi, tá me dando vontade de espirrar. Quem chegou aí? Deixa eu ver. Sara Lemos. Ju Calheiros. Bem-vindos, minha gente. Boa noite. Hoje eu consegui fixar comentário. Acho que eu consegui. Pois é, a gente vai falar hoje sobre o mapeamento das competências numa visão sistêmica. Eu trouxe, eu peço que vocês, quem está chegando aí, que vocês possam pegar caneta ou lápis, né? Pegar lápis de cor, se vocês quiserem também, papel em branco, sem ser pautado, em branco liso, certo? Canetinhas coloridas, hidrocor, pra gente fazer esse trabalho de hoje. Que esse trabalho de hoje, ele tá bem especial. Deixa eu pegar aqui um lápis que o outro que eu peguei que tá sem a ponta. Então, gente, eu planejei, assim, conversar com vocês sobre isso, seguindo a lógica da live anterior. Eu quero continuar trabalhando com mapas mentais, que é uma ferramenta muito prática, rápida. A gente, no instante, faz, né? E dá uma ajuda muito legal para a gente perceber o que vai dar certo, o que dá certo com a gente, né? O que de fato é contribuição dentro daquele nosso repertório para o que a gente está querendo para 2021, para nossa vida a partir, né, desse ano. Então, assim, eu trouxe uma visão sistêmica para a gente olhar para isso. Então, assim, por que eu digo que é uma visão sistêmica? Porque a gente vai fazer um passeio por várias ferramentas juntas, né? Então, eu vou falar do chá, que é um acrônimo para competências, habilidades e atitudes, que é uma ferramenta conhecida. Mas a gente vai olhar para o chá de uma forma sistêmica, ou seja, trazendo essa coisa das ordens do amor, né? Que é pertencimento, hierarquia e dá e troca, né? Então, assim, sempre a gente buscando valorizar a nossa história, porque isso é trabalhar a valorização da nossa história. Então, a ideia é exatamente isso, a gente construir esse raciocínio de forma que a gente consiga estabelecer, né, os nossos objetivos, mas alinhado com os nossos valores. Então, a gente vai falar também do chá e a gente vai utilizar uma outra ferramenta com mapas mentais. Então, a gente vai aplicar o chá sem ser aquela ferramenta tipo planilha, não. A gente vai trabalhar com um mapa mental. Por quê?
Porque o mapa mental, ele ajuda a gente a trabalhar o sistema de recompensa do nosso cérebro. Então, o mapa mental, ele é uma ferramenta muito simples, muito prática. Oi, Moisés, bem-vindo, meu amigo. Né? Então, assim, os mapas mentais, eles são, como eu estava falando, são ferramentas simples e práticas que fazem com que a gente trabalhe, eu falei na live anterior sobre isso, em sintonia, os dois hemisférios cerebrais, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, eles trabalham em sintonia. Então, o que isso significa? Significa que você fica mais produtivo, você libera dopamina no seu cérebro, que é um hormônio que traz bem-estar, que traz prazer, que é um hormônio que ajuda a gente a criar uma forma de recompensar o nosso cérebro ao mesmo tempo que ele trabalha. Então, quem disse que produzir, quem disse que planejar, quem disse que isso tem que ser chato, trabalhoso? Não, isso pode ser prazeroso. Então, para que isso seja prazeroso, para que o trabalho de concentração mental ele seja algo prazeroso, a gente tem que lançar mão dessas ferramentas. A gente tem que lançar mão desses recursos. Então, por exemplo, uma forma de você liberar dopamina no seu cérebro enquanto você produz, essa coisa de você trabalhar o sistema de recompensa do cérebro, é você, por exemplo, você tira 30 minutos, 40 ou 1 hora para se concentrar em determinada atividade e depois você abre uma janela de 15 minutos. Nesses 15 minutos você vai tomar um café, você pode se espreguiçar, você pode praticar uma meditação, você pode ouvir uma música, você pode, sei lá, ir lá no WhatsApp, brincar com alguém, ouvir um vídeo, fazer alguma coisa prazerosa, tá? Por quê? Porque você vai estar liberando dopamina. Então você vai lá, toma sua dosezinha lá de dopamina e volta para sua concentração. Então, essa é a proposta. Então, o que a gente faz quando a gente trabalha com mapa mental? Quando a gente trabalha com mapa mental, a gente vai estar no processo criativo, produtivo, e ao mesmo tempo a gente vai estar liberando dopamina. Porque a gente está ali concentrado, fazendo algo que realmente é importante para a gente, mas nós vamos estar utilizando os dois hemisférios cerebrais. O racional lógico e o intuitivo criativo. Aquele que gosta de tudo sistematizado, arrumadinho, bonitinho. E aquele que gosta de cor, que gosta de imagem, que gosta de som, né? que traz o lúdico, que traz a criatividade. Então, a proposta é a gente olhar para essa ferramenta, que é o chá, de forma prazerosa. Através do mapa mental, que é essa ferramenta que a gente vai trabalhar hoje. Tá? E aí, aonde é que isso também entra com uma visão sistêmica, com um olhar sistêmico? Isso é uma proposta que eu vou trazer para você, para que você, depois que você montar a sua ferramenta, você olhar para ela, não é? Sempre honrando o que veio antes. Então, o que foi que veio antes? Então, quando eu monto minha ferramenta, o que foi que veio antes? Quem veio antes? Porque o que acontece, gente? Às vezes a gente tem uma certa habilidade. Boa noite, Gilmara. Boa noite. Quem chegou aqui? Eu e tu e Bisco. Quem tá aqui nesse... Quem é eu e tu e Bisco? Então, gente, a gente olhar... Ah, é Jace? Não sei, depois ela bota aí o nomezinho dela. Então, gente, é isso. É a gente perceber, né? Que a gente tem esses recursos para que a gente possa utilizar ao máximo o nosso potencial. Que isso está à nossa disposição. E que é muito... A Cassi. Desculpa, Cassi. Fiz uma confusão agora. É tanta gente, né? A gente confunde. Então, assim... eu perceber exatamente isso, né? Então, assim, essa questão da criação, da gente estar criando. Então, assim, nós somos seres criadores. Nós somos seres altamente criativos. Nós temos um potencial imenso. Então, assim, como seria a gente decidir colocar, escolher, decidir não, né? Que decidir é uma palavra muito pesada. Então, assim, escolher
Escolher vivenciar isso. E aí, outra coisa também que eu acho que cai super bem com essa live de hoje, né? Que é a proposta dessa live de hoje. A gente, é comum a gente entrar numa armadilha, que a gente chama de armadilha do conhecimento, que é você ficar se comparando com as pessoas, e aí você não recebe, né? Então, se você fica se comparando com as pessoas, você não recebe nem das pessoas, nem de você mesmo. Então, assim, se a gente... Aí, o que significa a armadilha do conhecimento? Eu nunca tô pronta. Nunca tô pronta. Aí, a pessoa fica sempre naquela busca por mais e mais curso, por mais e mais conhecimento, mais e mais poder. E é sempre assim, fora, indo pra fora, indo buscar fora. Ela não se dá conta de tudo que ela já caminhou e de tudo que ela já tem até aqui. Então, como seria você perceber que você está pronta, que você pode, a partir do ponto em que você está, criar algo completamente diferente, novo, algo completamente inusitado, sem você necessariamente ter que ficar feito uma louca, fazendo 1000 cursos, buscando 1000 certificações, sabe? Quando o que você tem já dá para você criar alguma coisa legal para você oferecer para as pessoas. Então, assim, essa busca o tempo todo, né? Nunca tô satisfeita, nunca tô satisfeita. A gente precisa olhar para isso. Olhar por que eu tô sempre fazendo um curso atrás do outro, fazendo uma formação atrás da outra, e nunca tô pronta. Como assim nunca tô pronta? Que é isso, mulher? Que é isso, homem? Que é isso? Né? Então, assim, ser infinito, vamos olhar. Você já é uma grande potência. Então, assim, eu me lembro que uma vez eu estava fazendo uma ação no Parque 13 de Maio, lá em Recife, onde eu morava. E aí, essa ação, ela foi um mutirão proposto pela Associação Brasileira de Recursos Humanos. E aí, vários profissionais da área de RH, né, foram participar desse mutirão. Eu, nessa época, eu era professora do curso de Recursos Humanos da UniFG. E eu dava disciplina de planejamento da carreira profissional. Então, eu tive, assim, uma experiência fantástica nesse mutirão. Por quê? Eu fiz questão de levar os alunos e de trabalhar, de sentar na cadeira para atender ao público que vinha da rua nesse parque. Então, assim, muitas pessoas chegaram para mim. Aí qual era o trabalho que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer um mapeamento de competências e montar um currículo com as pessoas. Um currículo rápido. Elas tinham que sair de lá com um currículo na mão. Então foi uma experiência incrível, essa experiência nesse mutirão no Parque 13 de Maio. Deixa eu ver quem chegou aí. Acesso ao superior e o tempo tá propício para canalizações. Muito legal, mas... Moisés, para quem já está nesse nível de conexão como você, ele realmente é o grande, eu digo que é o nosso grande telefone cósmico, né? Para a gente acessar tudo que a gente é capaz de acessar. Maristela, boa noite. Maia, terapeuta, boa noite. Maria Luciene, também estou com muita saudade, boa noite. Então, assim, foi tão interessante, gente, esse mutirão, porque eu atendi vários ex-presidiários nesse dia. Várias pessoas da rua que estavam ali, que dormiam ali no parque. Eu fiz questão de atender essas pessoas. Eu fiz questão de fazer um currículo com elas. E o mais incrível é que essa ferramenta de mapeamento de competências, ela se aplica de uma forma que ela vai tão profundo se as pessoas se permitirem, sabe? Então, assim, teve gente que ficou muito emocionada participando desse trabalho com a gente. Porque as pessoas não se davam conta, sabe? Às vezes, o tempo, principalmente para quem passou um tempo na cadeia, né? Porque eu atendi pessoas que passaram tempo presas na cadeia. Elas se desconectaram
de coisas que elas sabiam fazer. E eu consegui ir lá atrás, lá na adolescência, lá na juventude, e buscar, resgatar a história dessa pessoa. E essa pessoa perceber quem ela é. Que ela tem algo a oferecer ao mundo. E uma pessoa dessa, assim, olhar assim, dizer, gente, eu desconectou. E você reconecta, é como se você ligasse os fios de novo. E aí, a carinha de alegria dessas pessoas de sair com o currículo na mão, de sair com um documento na mão. Gente, não tem preço que pague esse trabalho. Porque é um resgate de empoderamento, de autoestima. E aí é que ela fala, todo mundo tem coisa boa para oferecer. Todo mundo tem habilidades. Todo mundo tem competências. Todo mundo tem algo para entregar para o mundo. Então, assim, foi uma experiência que eu nunca esqueci. Foi um dos trabalhos mais incríveis que eu pude fazer. E foi quando eu descobri que o meu trabalho é ir lá no fundo das pessoas e buscar isso, e resgatar isso. E eu gosto de fazer isso. E eu amo fazer isso. Porque é um resgate. Então, assim, às vezes, a gente caminha, e aí a gente tá naquela roda viva da sobrevivência. E não da vivência, mas da sobrevivência. Que é diferente, né? Sobreviver é diferente de viver. Né? E aí, nesse processo de estar, essa busca pela sobrevivência, essa luta diária para pagar conta, né? A gente vai se perdendo de muita coisa. De muita coisa incrível que a gente já tem. O balde tá cheio, tá transbordando, e a gente tá correndo para lá e para cá para fazer curso. Tá correndo para lá e para cá. Né? Para aprender sempre mais, nunca tá bom, eu nunca tô pronto. Então isso é a armadilha do conhecimento, isso é um sabotador, gente. E aí fica aquela voz, né? De que é a voz da impostora, ou a voz do impostor. Você não tá pronto, você não tá bom, ainda não é, você não é suficiente. Então, assim, a quem pertence isso? De quem é isso? Será que isso é meu mesmo? Ou eu escutei isso lá atrás, quando eu era criança, tranquei isso dentro do meu corpo? E como eu não consigo me livrar desse lixo que não é meu, eu fico eternamente achando que tenho que fazer mais um curso, que tenho que ter mais um certificado, que tenho que ter uma pilha de coisas, quando eu já podia estar entregando para o mundo muita coisa. Né? E aí, o que acontece? A gente precisa se dar conta disso. E a gente precisa cancelar esses acordos que a gente fez lá atrás. Sabe? Quando a gente escutou alguma coisa de que a gente tinha, né, que fazer tudo para agradar o papai ou a mamãe ou alguém que exigia tanto da gente, que não validava a nossa criança. Né? Então, se você tem uma criança que precisou ser, que não foi validada, uma criança que não teve apoio, uma criança que, para receber um elogio, você tinha que dar o seu máximo e mesmo assim, às vezes, você não recebia o elogio. Né? Então, se você não teve um suporte positivo, tudo bem, gente. A gente não tem que voltar atrás para corrigir a nossa história. Né? As pessoas que foram responsáveis pela sua criação, elas deram o que elas tinham para dar. E aí, cabe a você agora cuidar da sua criança, olhar para você e dizer: chega. Chega de tanta exigência. Chega de querer ser o queridinho, a queridinha. Chega de achar que eu não sou o suficiente, que nunca é o suficiente. Então, que régua é essa? Que régua é essa tão alta, né? Que a gente coloca lá em cima a medida e a gente não se valida. E a gente está sempre precisando dessa validação externa. Então, a gente começa a fazer um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, um curso atrás do outro. Daqui a pouco tá com uma pilha de certificado
e não fez nada ainda. Não conseguiu materializar nada ainda. Por quê? Porque nunca está pronta. Porque está sempre esperando essa validação. E isso é da sua criança. Então, vamos começar a fazer o nosso trabalho de nos validar. Deixa eu ver quem chegou aí. Maia, seja bem-vinda. Walter Pessoa, bem-vindo. Ana da Fonte, que honra, minha querida. Grande mestra do Instituto Constelar, queridona. Então é isso, gente. É a gente perceber que já está na hora da gente começar a se validar. Então, essa ferramenta de mapeamento das competências, ela é o famoso chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí o chá é esse acrônimo, a gente chama de chá porque é um acrônimo, né? E aí nós vamos, como eu tô nessa vibe de trabalhar com mapas mentais, porque eu acho muito prático, eu acho que libera muita dopamina, é prazeroso e faz com que você consiga rapidamente planejar suas coisas. Então, assim, eu tô trabalhando com esse livro aqui de Tony Buzan, tá? Tony Buzan aqui, Mapas Mentais no Trabalho, que é um livro super legal. E aí, gente, a ideia é você, ó, vou botar aqui bem pertinho pra você ver o bonequinho, ó. Faz um bonequinho. Esse bonequinho você pode ser uma representação sua, certo? E aí você pode fazer o desenho que você quiser para representar você. E no meio aqui você põe minhas capacidades, tá? Então, como é que funciona essa coisa do mapa mental? Como a gente está trabalhando o chá, então a gente vai fazer aqui, você vai pôr as minhas capacidades. E você vai trabalhar o quê? O mapa mental, ele tem os ramos, que a gente chama de ideias principais. Eu tenho um tema central e eu vou fazer os ramos, que são as ideias principais. Como chá é um acrônimo de 3 palavras, você vai trabalhar 3 ideias, que são conhecimento, habilidades e atitudes. Alguém pode escrever aí no comentário, por favor, quem topa aí ser secretaria? Porque eu não tenho como virar aqui para botar um slide para vocês, né? Assim, o meu Instagram não tem esse recurso. Na verdade, o Instagram tem, o meu telefone aqui não tem. Então, se alguém puder colocar aí. Então, o que você vai fazer? Nas ideias secundárias, nas ideias principais, você vai colocar conhecimentos, habilidades e atitudes, certo? Que são os primeiros ramos do teu chá. E aí, a partir daí, você vai puxando as linhas das ideias secundárias. Ó, os raminhos, certo? E aqui você vai colocando na parte de conhecimentos. Quem quiser já pode ir desenhando. Quem quiser já pode ir fazendo seus rabiscos aí, né? Ou simplesmente colocando as perguntas. Então, assim, conhecimento é tudo que você adquiriu ao longo da vida, o que você aprendeu. Então, honre o que veio antes, tá? Gratidão, professor Moisés Barreto. Então, assim, o conhecimento é exatamente isso. É você colocar, né, em prática, é o que você... Aliás, perdão, isso aí já é habilidades. É o que você aprendeu. Então, por exemplo, você tem o conhecimento, você fez um curso, vai lá para trás mesmo. Então, a gente vai aplicar o quê? A hierarquia, uma lei sistêmica, que é a lei da hierarquia. Quem veio antes? Ah, mas eu resolvi ser, resolvi ser carteiro, mas eu era dentista. Mas você tem esse conhecimento. Você estudou para ser dentista, ou então lá atrás você fez um curso, de fotógrafo, ou você fez um curso de barista, ou você fez um curso qualquer coisa. O que você vai mapeando, vai fazendo o trabalho. Ah, mas isso aí tá em desuso, não? Gente,
Resgate de essência, resgate de quem você é, da sua potência. É aquilo que eu falei. A gente precisa se valorizar, valorizar a nossa história. Então, a primeira coisa para você fazer o chá é valorizar a sua história. Então, vai lá em 1900 e antigamente, no primeiro curso que você fez, e coloca lá aquele curso que você aprendeu, tá? O que você aprendeu ali? Então, você vai puxando as linhazinhas, certo? E aí você coloca na parte do conhecimento, você puxa a linhazinha lá do conhecimento, ó. Tá aqui, conhecimento. Então, você vai puxar a linha do curso tal e curso tal. Aqui tem 3 raminhos, ó. E aí, o que você faz? Você segue ramando. Então, por exemplo, eu fiz um curso, né, de, sei lá, de pintura. O que eu aprendi? O que eu aprendi no meu curso de pintura? Então, eu vou fazer aqui, ó. O que eu aprendi nesse curso de pintura? Então, eu vou colocando aqui minhas habilidades, não é? Então, aí o Moisés colocou assim, realmente tem tudo a ver com a visão sistêmica. Se formos mapear, sentir, falar e pensar, são as nossas aprendizagens primordiais. Exatamente, Moisés. E a gente vai deixando pra lá. Porque é como se a vida fosse enxurrada, empurrando a gente, né? E aí a gente sempre porque a gente vive uma sociedade que ela é gulosa de conhecimento, né? O tempo todo ávida por informações, e nós somos sequestrados por esse movimento. E aí a gente vai feito sabe? Vai na boiada e não percebe que a gente não está valorizando quem a gente é. Né? Então, assim, vamos mapear quem a gente é. Então, você vai fazer o quê? Seu mapa. Você vai fazer seu mapa. Então, você vai chegar aqui, ó. Você vai puxar o ramo de conhecimento, vai pôr um curso, outro curso que você fez, o que você aprendeu a fazer. E aqui, ó, você vai puxando raminhos e vai dando nome aos bois. Então, por exemplo, eu fiz um curso, digamos que na parte de conhecimento, esse raminho aqui, que é uma coisa que eu fiz, eu tenho um curso de elaboração de projetos sociais. Então, o que eu sei? Né? Eu sei construir o projeto, eu sei fazer monitoramento, eu sei fazer avaliação. São exemplos de competências que eu tenho na área de elaboração de projetos. Então, aqui dentro dessa área aqui, ó, né? Eu fiz uma formação em jornalismo. Então, o que eu sou boa em jornalismo? Eu sou boa em TV? Eu sou boa em rádio? Eu sou boa em impresso? Eu sou boa em falar? Eu tenho uma boa dicção? Eu tenho uma boa oratória? Então, eu fiz curso de oratória. Então, eu vou pondo aqui na área da competência da minha formação como jornalista. Então, é isso que a gente vai fazendo. A gente vai fazendo os raminhos das competências. O que eu aprendi a fazer? Então, por exemplo, eu passei um período, né, da minha vida em que eu fui vendedora de loja. Então, eu trabalhei em shopping como vendedora de loja. Que habilidades? Eu tinha lá 18, 19 anos. Foi na época da faculdade, porque eu precisava comprar meus livros, né? Precisava estudar, precisava pagar meus estudos. Apesar de ter feito o curso na Federal, mas eu tinha que estudar, eu tinha que ter grana para pagar meus estudos. Né? Eu queria viajar, participar dos congressos, das coisas. Então, eu tive que trabalhar. Então, lá naquela loja do shopping, lá quando eu tinha 19 anos, o que eu aprendi? Foi uma época muito legal, né? Eu varria o chão, eu limpava as prateleiras, acordava, chegava cedo. Shopping abria às 10, 7h30 da manhã a gente já estava lá, eu e as meninas, a gente tirava muita onda. Então foi uma época em que eu fiz muitas amizades, a gente saía depois do expediente, ia pro barzinho, conversar, rir. Então assim, não tinha prestígio, não era um emprego que fizesse com que eu tivesse algum tipo de status, mas o meu cérebro tinha sistemas de recompensa.
Eu me divertia muito com aquelas meninas. A gente ria demais. Aconteceram muitas situações engraçadas nesse emprego, né? A gente saía. Então, assim, teve muita coisa legal. Trabalhar em equipe, foi a minha primeira experiência em trabalhar em equipe. A gente aprender a cuidar do outro, tirar o outro de situação de apuro. Então, é isso que a gente precisa perceber lá atrás na nossa história. Sabe por quê? Porque você começa a perceber o que realmente te deu prazer. O que fez com que o seu cérebro sentisse prazer. Então, por exemplo, eu trabalhei em telejornal. Bom Dia. No Bom Dia Alagoas. Tinha que acordar 3 horas da manhã para ir pro jornal. Então, aquilo para mim era muito produtivo. Eu me sentia altamente produtiva, mas não era prazeroso. Então, o que a gente precisa entender é que a gente pode e deve se permitir ao produtivo e prazeroso. E quando você começa a entender como funciona o seu cérebro, e aí você vai para sua história, você vai para o que você fazia. Não tinha nem tanta grana, não tinha status, mas era prazeroso. E aí você começa a perceber quem você realmente é e o que realmente te dá prazer e o que você realmente gosta de fazer. E aí a gente vai para a segunda palavra do acrônimo CHA. A gente vai para as habilidades, que é o saber fazer. Porque é diferente você aprender, né? O que é, por exemplo, trabalhar numa equipe para colocar um telejornal no ar. É diferente de você aprender isso na faculdade de forma teórica. Então, assim, quando você vai para a prática, né? A gente chama de botar a mão na massa, aí você começa a perceber quem realmente você é. Porque a gente faz muita coisa, muito curso, a gente passa por muito evento, workshop, palestra, tererei. Mas se a gente não conta a nossa história pra gente mesmo, a gente não observa o que realmente eu sei fazer. Onde eu sou bom mesmo. E aí eu preciso explorar isso com profundidade. Porque é isso que eu vou entregar para o mundo. Esse é essa experiência que faz com que eu tenha a gente chama de PUV no marketing, né? Que é a proposta única de vendas. Se você se observar como alguém que tem algum serviço, alguma coisa que você queira entregar dentro do seu chá, não é? Você é único pelas suas experiências, pelas suas vivências. Então, o que eu vivi nessas experiências que eu tive que faz com que o que eu entregue é único? Então, por exemplo, pauta jornalística. Eu passei um tempo trabalhando com pauta, como pauteira. Então, meu trabalho era conseguir pauta para botar o jornal no ar. Correr atrás de pauta, correr atrás de fonte. Isso tem que fazer com que você tenha um senso apurado. Eu vivia com radar ligado nas coisas. É uma delícia isso. Então, isso foi uma habilidade que eu desenvolvi naquela época que eu trabalhei no telejornal. Então, assim, a gente precisa observar, né, dentro do que a gente aprendeu, aquilo que a gente fez de bom. Investigar, o olhar investigativo. Por que eu gosto dessa coisa de mapeamento, de ir fundo, de entrar lá no osso, na medula óssea? Porque eu gosto de investigar. Então, assim, quem gosta de trabalhar com pesquisa, né, sabe o que eu tô falando. Eita, meu anel voou do meu dedo. Então, assim, eu gosto de investigar, né? Sou uma pessoa que gosta de investigar. Então, se eu gosto de investigar, isso é um ponto positivo. Então, onde no meu trabalho a investigação, ela pode fazer com que isso se torne um produto para as pessoas. Algo que eu possa oferecer para as pessoas. Então, quando você senta
e você de verdade vai fazer um mapeamento de suas habilidades. E aí vem o segundo raminho do seu mapa. A segunda ideia essencial, habilidades. Você vai escrever aqui. Aqui é minhas capacidades, já falei de competências. É tudo que eu aprendi, é o saber, é o conhecimento. Aqui é meu ramo do conhecimento, que eu vou puxar o que eu fiz. E aí eu vou correlacionando os assuntos, né? E aqui é meu ramo das habilidades. Então, essa ideia aqui é das habilidades. Então, o que eu sei realmente fazer? Quando você vai lá e coloca suas habilidades, né? Aí você vai perceber, né? Você vai começar a correlacionar as coisas. E aí vem essa questão de você honrar. Honre sua história. Como eu falei pra vocês. Eu tenho que honrar. Eu honro o período que eu passei lá na loja, onde eu era vendedora, que eu tinha que chegar cedo para limpar a loja, para quando os clientes chegassem, a loja tá limpa, brilhosa, cheirosa, e eu linda, sorrindo, maravilhosa, toda uniformizada para recebê-los. Não é? Então a gente tem que honrar aquilo, quem veio antes. Aquilo teve muita importância na minha história. E aí, o que eu aprendi nesse processo? Então, o que eu sei fazer nesse processo? E é isso que a gente precisa estar valorizando. Quem a gente é. Então, como, né, você vai construir isso, suas habilidades? Então, por exemplo, você é bom em comunicação, você é bom em planilhas, em matemática, você é bom em planejamento, e você dirige muito bem. Você tem uma excelente visão espacial. Você sabe lidar com improviso. Você tem senso de humor. Então, aquilo que você escreve bem, você lê bem, você fala bem, você tem uma boa capacidade de concentração, isso é habilidade. Então, se você pinta bem. Se você desenha bem. Se você faz crochê bem. Não é ser o melhor, é fazer bem, né? Bem-vinda, Jaciara, bem-vinda, Natália, bem-vinda, Cacau, Roberto Montanha, bem-vindo, Dani, Emanuel. Então é aquilo que a gente faz bem, que a gente precisa estar, né, acolhendo, valorizando isso. Porque isso vai fazer com que você descubra o quanto você é único. O quanto você é incrível, essa potência que você é. E o que você aprendeu, ninguém tira de você e ninguém pode fazer do mesmo jeito que você. Porque você é a somatória de tudo isso. Você é a somatória de todas as suas habilidades e competências. Sua história, seu percurso, o que você viveu, o que você superou, o que você enfrentou, isso vira habilidade. Valorize isso. Você aprendeu a ser resiliente? Você aprendeu a ser resistente? Valorize isso. Agora, uma coisa interessante, que a gente precisa também estar atento, que é bom quando a gente faz essa ferramenta, a gente olhar para isso. Às vezes a gente aprendeu a ser resiliente porque a gente enfrentou muita dificuldade. E aí é preciso olhar para isso, e aí vem a ferramenta, né? Vem o olhar sistêmico. Eu honro isso e deixo isso no passado. Porque às vezes foi uma experiência dolorosa para você, até traumática. Às vezes foi um trabalho, um emprego, onde você vivenciou situações até de assédio. Foi difícil para você. Mas aí,
quando você recolhe os aprendizados disso, você pode pensar que, a partir de hoje, eu escolho criar experiências onde eu possa vivenciar a resiliência sem precisar passar por isso novamente. Porque o que acontece? Sempre que a gente passa por qualquer situação na nossa vida profissional que é meio traumática, aquilo fica como uma marca na gente. E aí, às vezes, faz uma trilha. Então, assim, essa trilha na nossa mente é um caminho que a gente acaba trilhando nos outros empregos que a gente vai, nos outros trabalhos que a gente vai. Então, é a gente olhar pra gente, pra nossa história também, pra gente perceber se isso não tem uma questão lá atrás, ancestral. Então, às vezes, é preciso olhar. Será que eu tenho um padrão de comportamento ancestral? E esse padrão de comportamento ancestral, ele vai para o meu local de trabalho? Ele vai para a minha vida profissional? Porque aí vem a terceira palavra do chá, que são as atitudes, o nosso comportamento, que moldam os nossos valores. Então, a gente precisa olhar para as nossas atitudes, boas e ruins. E aí você vai fazer o seu terceiro ramo. Você vai puxar mais um ramo, certo? E aí você vai colocar aqui atitudes. E aí você vai colocar o que é positivo e o que é negativo. E aí você vai, listar. Aqui é um, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Então, você vai listar o que é positivo e o que não é positivo. Que a gente chama de pontos de melhoria, né? No nosso chá. São os nossos pontos de melhoria. Porque muitas vezes isso é um padrão de um comportamento ancestral. E às vezes vem também um padrão de comportamento da nossa criança que a gente leva para os nossos espaços de trabalho. Então, os nossos valores. Então, o que é que eu realmente tenho para entregar para as pessoas? Que é aquela pergunta, né, que se fazem muito nas seleções de trabalho, né? O que você considera bom em você e o que você considera ruim em você? E as pessoas, às vezes, não sabem nem responder isso. E quando responde, fica dando desculpa padronizada, enlatada. Mas quando a gente faz o nosso chá, a gente consegue, de fato, mapear os nossos comportamentos. Então, o que eu sou realmente muito bom? Eu sou muito bom. Eu gosto de trabalhar em equipe, um exemplo. Gosto de trabalhar em equipe. Eu sou bom. Tenho boa capacidade de concentração. Eu procuro ser calmo. Consigo trabalhar sob uma certa pressão, consigo manter a calma e a produtividade. Isso é um ponto positivo. Mas aí, quando a gente vai falar dos nossos pontos negativos, a gente geralmente tem medo de olhar para eles. Às vezes a gente tem medo de dizer, eu sou um pouco orgulhoso. Eu me magoo com uma certa facilidade. Mas eu posso melhorar isso, eu consigo olhar para isso. Eu vejo isso. Às vezes eu não percebo de cara quando eu estou errado. Mas eu consigo reconhecer. Quando eu reconheço que eu estou errado, eu peço desculpas. E eu procuro me mudar. Então é isso que a gente precisa perceber, que não tem nada de mais em a gente ter o que melhorar. Porque todo mundo tem o que melhorar. Somos incríveis, somos seres incríveis, mas a gente tem que melhorar. Como pode melhorar o universo? O que mais é possível? O que mais é possível que eu ainda não considerei, não enxerguei, que se eu considerar,
Se eu enxergar, eu vou explorar todo o meu potencial. Então a gente não tem que pegar o eu inferior e querer esconder atrás de uma máscara. Não vai resolver. A gente só vai perder tempo no nosso processo evolutivo, criativo. E aí a gente perceber, ok, eu vou olhar para esse chá com amor e carinho. Eu mereço, eu escolho isso. Eu escolho olhar para esse chá com amor e carinho. E aí você vai lá, olhar para o seu chá. Então, às vezes eu já fiz uma live sobre constelação familiar, né? Que eu também trabalho com constelação familiar. E uma pessoa disse assim, mas eu quero fazer um trabalho completamente novo, diferente. E aí, quando eu vou fazer o meu mapeamento de habilidades e atitudes, a maioria das coisas que eu sei fazer tem a ver com o meu trabalho antigo, que eu executei, porque eu queria agradar a minha família, porque era uma tradição de família. Todo mundo tem que ser médico, todo mundo tem que ser advogado, ou eu tenho dar sequência aos negócios da família. E aí, para quem vai fazer um chá que está nesse momento de transição, querendo ir de um ponto para outro, a minha sugestão é que você honre o que veio antes. Porque foi esse percurso da sua ancestralidade que fez com que você chegasse até aqui. Que supriu você de vida e recursos para que você chegasse até esse ponto onde você chegou. Se você dá um lugar no coração para todas essas pessoas que vieram antes e para a forma como elas construíram a realidade delas, e a forma como elas aprenderam o que é viver, sobreviver, ganhar dinheiro, construir os bens materiais, e você quer fazer algo completamente novo, você precisa acolher no seu coração tudo como foi, sem julgamento. E com muita reverência, olhar para a vida. E trazer muita reverência a essas pessoas. E trazer para a vida, olhar para a vida e dizer, eu posso trazer algo novo para o sistema. Eu posso, com essas habilidades que eu aprendi, com essas habilidades que eu desenvolvi, trazer algo novo para o sistema. E aí você fica na pergunta, o que mais é possível? Que habilidades eu tenho, que qualidades eu tenho, que competências eu tenho que eu ainda não considerei, não enxerguei, eu ainda não despertei. Que se eu considerar, se eu enxergar e se eu despertar, fará total diferença na minha vida. O que eu posso ser, fazer, ter, criar e gerar que faça com que a minha vida valha a pena? E são perguntas do Access Consciousness que o Gary Douglas trouxe para a gente refletir. Você, como um ser infinito, você é uma potência. Você não é apenas essa realidade que você vê, mas você é um ser sistêmico. Você precisou de um sistema familiar para estar aqui. Está lá no seu DNA. Então, se você bate de frente com isso, você vai perder muita energia. Como seria dar um lugar no seu coração para tudo como foi? Então, se você vem de uma família cujos conjuntos de habilidades e atitudes, valores dessas famílias, as competências, habilidades e atitudes e valores, está muito relacionado ao sofrimento para ganhar dinheiro. Como seria você dizer, ok, essa é a história da minha família. Eu dou um lugar no meu coração. Eu não tenho que salvar ninguém. Eu não tenho que mudar para salvar ninguém. Eu não tenho que melhorar para salvar ninguém. Tudo está certo. O passado deles, a história deles está certo como foi. Eles fizeram como eles sabiam fazer. E eu me abro para fazer diferente. Ou me abro para fazer do meu jeito, honrando como foi. Bem-vinda, Sônia.
Chefe Natália, bem-vinda. Eu vi que é um padrão que herdei do papai e me acompanhou de forma não agregadora em experiências profissionais. Sim, é aquilo que eu tô falando, né? Da gente acolher no coração a história da nossa família. Porque assim, quando você vai sentando para escrever suas habilidades, você vai percebendo o que é adquirido das suas vivências e o que você trouxe da sua ancestralidade, né? Que você reproduz da sua ancestralidade. Mas primeiro você precisa olhar para aquilo, para incluir, não excluir. Porque é como a gente foi ensinado, né? Então a gente foi ensinado a pensar dessa maneira, a agir dessa maneira, ou até de forma automática a gente reproduz, sem nem conhecer a pessoa. Então, às vezes, você não convive, né, com um parente, mas tem habilidades dele. Então, assim, é a gente perceber que nós somos sistêmicos, sim. E que esse campo, ele vai, sim, se reverberar na nossa vida profissional. E aí, quando você senta para fazer esse mapeamento... Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda. Então, quando a gente senta para fazer esse mapeamento... a gente precisa também olhar para isso acolhendo no coração, porque se não foi legal, tá, Moisés? Se não foi legal, você fecha esse ciclo. Se eu pudesse fazer melhor, eu teria feito. Assim como você olha para esse pai e fala, se ele soubesse fazer melhor, ele também teria feito. Mas a partir de agora, eu posso fazer diferente. E me perdoar, se eu precisar me perdoar. Porque eu não sabia fazer diferente, eu precisava honrar esse pai. É a lei do pertencimento. Então, se a gente honra o pai e diz, ok, foi o pai que eu precisava que me trouxe os desafios certos. Esse pai me trouxe os desafios certos. Então, se eu tive um pai que me trouxe os desafios certos e me levou para comportamentos que fazem que me trouxe experiências que não foram agradáveis, eu aprendi com isso. Sim, o caminho é esse, estou nesse movimento. Perfeito. E aí é você também acolher no seu coração que ele é o pai certo para você mesmo. Ele é o pai certo para você. Tinha que ser ele. Tinha que ser essa pessoa que trouxe isso para você, esse desafio. Porque assim, se eu quero criar uma história de vida com mais leveza, facilidade, por exemplo, e eu venho de uma história de vida onde as pessoas construíram tudo que elas tinham com sofrimento e muita dureza, é mais fácil para mim, apesar de doloroso, para continuar pertencendo ao clã, mesmo que inconsciente, reproduzir isso, do que romper esse padrão. E aí a sensação que você tem é que você não pertence mais ao clã. A gente chama isso na constelação de má consciência. É quando você quer fazer algo completamente diferente do clã. Então, por exemplo, a má consciência é quando você nasce numa família onde todo mundo é espírita e você resolve que você quer ser evangélico. Ou o contrário. Mas você não consegue se conectar com Deus se não for desse jeito. Você tem que seguir isso dentro de você. A gente chama isso de má consciência na constelação. E isso é um lugar de solidão. Muitas vezes é um lugar de solidão. Então, assim, a gente pagar o preço, esse preço, não é todo mundo que quer pagar esse preço. Então, dói deixar de pertencer. A gente pensa que deixa de pertencer, entendeu? É uma ilusão. Você não deixa de pertencer. A gente acha que não vai mais pertencer. E às vezes por amor a essa pessoa, a gente repete inconscientemente o comportamento desse ancestral. Pode ser nem às vezes é um ancestral que você não conheceu, mas você repete isso.
por amor. É amor. Então é dentro da gente, a gente também se perdoar, e aí a gente ir para um lugar de não ter culpa, né? Porque na constelação a gente não tem culpa, a gente não trabalha a gente não trabalha com essa lógica da culpa. Temos responsabilidades, é diferente. Culpa não cria nada. Você ficar num lugar de culpa não cria nada. Eu sinto muito, eu não pude fazer diferente. E eu sigo mudando o que é possível mudar a partir de hoje. E o que ficou para trás, não há como mudar. É concordar. Concorda com a história do teu pai, da tua família, até onde pôde ser, da forma como pôde ser. Concorda. Porque quando você concorda, uma coisa dentro de você diz, ok, eu concordo com tudo isso. E agora eu sigo em frente. Porque o que acontece? Para que nasce gente no sistema? Eu vivo falando isso. Para que nasce gente no sistema? Para trazer o novo. O sistema quer se renovar. O sistema quer mudança. Para isso que nasce gente. Então, nessa coisa do dar e tomar, o que você recebeu do seu sistema, tome. Fique com a parte boa e a parte que não é ruim, concorde, deixe com eles. Foi assim. E entre na energia da troca. Porque na energia da troca, o que é que você vai fazer? Que é a lei sistêmica do dar e receber. Traga algo novo para o seu sistema. Nutra seu sistema com coisas novas. Nutra seu sistema com novas habilidades, novas competências, novas atitudes. Porque os seus descendentes, eles vão se beneficiar com isso. Os descendentes do sistema vão se beneficiar com isso. Talvez até descendentes que você nem chegue a conhecer, porque vão estar lá na terceira geração para frente. Mas eles vão receber. Porque a gente está o tempo todo plantando. E outra coisa, tem uma coisa bem interessante, que a gente já está acabando a live, que é a consciência espiritual. A consciência espiritual e as leis espirituais, elas não se submetem às leis do mundo e às leis sistêmicas. A consciência espiritual, que é a causa primordial de todas as coisas, ela não se submete. Ela está acima de tudo. E é a partir dela que cria o milagre. Então, quando a gente se conecta com a consciência espiritual, a gente consegue, sim, romper barreiras. É quando vem a metáfora do lótus, que o lótus é uma flor, é um tipo de lírio puríssimo, alvíssimo, perfumadíssimo, que nasce no pântano. Então, todos nós podemos ser lírios. Todos nós podemos ser lótus. A natureza, ela tem esse exemplo da lótus para a gente perceber que uma situação, por mais escura que ela seja, é possível florescer e exalar perfume e trazer beleza. Porque a consciência espiritual, ela está acima. Ela é a fonte primordial. Então ela não se submete às leis que ela mesma cria. Não é? Então quando a gente acessa e busca a consciência espiritual, e aí cada um que vá para o seu caminho, o caminho que é mais leve para si. Tem gente que vai para as religiões, tem gente que vai para o autoconhecimento em outros processos, e está tudo bem. É o caminho para cada um, de cada um. Não é? Então a gente traz um novo olhar para a vida, para a gente se cura, a gente se perdoa, a gente se liberta, a gente liberta os ancestrais da gente, e a gente consegue começar. Aí quando você consegue receber de todos sem julgamento. Então, se você só olha para o que esse ancestral deixou de legado difícil, você não recebe o que ele também trouxe de positivo. Não é? Concordar é o caminho para você mudar. Na constelação sistêmica, concordar com a história da sua família. É para mim muito difícil mudar meu comportamento e o padrão do sistema tendo
muito contato com ele. Não, não é não, Natália. Porque esse é o seu desafio de alma. Percebe? É você ir abrindo mão do julgamento e percebendo se você não está no lugar de salvadora, de alguém desse sistema. Se você não tem uma criança ferida que você precisa acolher e cuidar. Se você não fez acordos e contratos lá na sua infância. Então, se você entrar no seu processo investigativo, é possível sim você transcender e concordar com o que você não pode modificar. Não é? Deixar tudo como foi. A história deles como pode ser. Porque cada um só vai dar o que tem, minha querida. Só vai fazer o que pode. Tudo porque sinto culpa e porque nada para eles é o suficiente. Sempre tem um mas, sim. Isso aí vem de lá de trás, né? Então, assim, é o narcisismo, né? A gente nunca... a régua fica muito alta e a criança nunca agrada. A mamãe ou o papai ou quem cuidou dela. E é uma criança que nunca não foi validada. Então, assim, não estou dizendo que é o seu caso, porque eu preciso de contexto para poder fazer uma avaliação. De repente, uma constelação pode te ajudar. Mas é você observar, porque isso não vem de agora. Isso é a sua criança que aprendeu assim. Né? Então, assim, você vai para um lugar de muita cobrança com você. E aí, seu chá não fecha, porque você nunca tá bom. E aí você cai na armadilha de estar sempre mudando de profissão, buscando cursos e mais cursos, faz um curso, não termina, começa uma profissão, não vai em frente. Por quê? Porque lá atrás essa criança nunca estava bom. Por mais que ela fizesse, é aquela história do suporte, né? Da validação que a criança precisa ter. E aí, quando ela não é validada o suficiente... Porque esses pais também devem ter tido uma história difícil, né? A gente não pode julgar a história deles. E aí, é aquela história de você, para ser amada, você tem que fazer alguma coisa em troca, nunca agradar. Nunca tá agradando. Era uma criança que nunca era o suficiente. Já tem uns que ficam narcisistas porque foram muito mimados. Cada um tem seu script, né? Então a gente precisa ver. A gente mergulhar nessa história pra gente perceber onde que a gente vai para esse espaço de não criar algo diferente, porque a gente tem medo justamente disso. Não fui validada, vou deixar de pertencer. É o medo de ser muito diferente e perder o convívio, a admiração dessas pessoas, porque às vezes o que a gente quer é muito diferente do clã. Como diz a má consciência, né? É muito diferente do clã. E aí é meio que... Uau! O que eu vou ser se eu não pertencer ao clã? Você se sente só. É como se fosse um peixe que saiu do cardume. E aí não é por aí. Uma constelação ajuda bastante você olhar para isso. É bem próximo disso. E hoje ainda tento fugir disso para me sentir feliz. Eu aceito o que ocorreu, mas quero mudar a minha realidade. Isso, você já está no caminho mesmo. Agora, fugir vai ser um desgaste energético muito grande para você. Tem que olhar se esse fugir não é fugir de olhar para a dor da sua criança. Pega a sua criança, coloca ela no colo, começa a fazer um trabalho com ela. Você está precisando fazer isso. Eu digo isso porque a gente já conversou em outros momentos. Mas assim, é ver exatamente que eu preciso de um resgate. É perceber o que eu preciso resgatar dentro de mim. Entra nesse caminho do resgate. De resgatar. De se validar. De desenvolver estratégias e conhecer ferramentas que te deem apoio, que você possa se auto-apoiar. A gente chama isso de autopoiese. É você passar a se auto-apoiar, é você passar a se validar, você colocar, você maternar a sua criança, você aprender a se acolher.
para você poder sustentar o que você quer. Então, a live tá acabando, gente. Faltam acho que 1 ou 2 minutinhos. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui e dizer que esse livro é muito legal, trabalhando com mapas mentais. Façam o chá de vocês, percebam quanto vocês são incríveis, que até onde você caminhou, aqui, você é incrível. Você é um ser humano incrível, uma potência. E deixe que o mundo receba de você. A gente se abra para receber de você. Escreva uma carta. Escreva uma carta para você. Uma carta motivacional, uma carta de acolhimento. Escreve uma carta. Olha aí, mais uma ferramenta. Essa live está cheia de ferramenta. Mais uma ferramenta. Escreve uma carta para você. Tá? Faz uma carta motivacional do seu coração. Depois que você fizer o seu chá, escreva a sua carta. Isso é muito legal. Paty, quero fazer uma live contigo. Moisés, é uma honra. Será muito bem-vindo. Se a live vai ficar gravada, Sônia, vai ficar gravada aqui no meu canal do YouTube. Tá? Então, gente, tanto na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar o link do meu Telegram, né, para o pessoal do YouTube, porque eu vou subir essa live para lá. E quem é do meu Instagram, lá no meu perfil do Instagram, lá onde tem escrito tem aquela bolinha com minha foto e meu nome é Patrícia Monique, ali na descrição do meu perfil você vai ver um link, tá? Linktree, tem canais, Linktree. Tem o meu Telegram. Lá no meu Telegram, eu coloco algumas ferramentas. E eu, lá no começo, entre as minhas, vai lá para minha das minhas primeiras postagens, eu coloquei uma meditação de Ho'oponopono, que ela é de auto-perdão, certo? Então, é uma ferramenta, essa meditação, ela tá muito linda, ela tá muito especial, que é para você fazer assim uns 15 dias, 21 dias, para você, chá é competências, habilidades e atitudes. Viu, Vânia? Então, assim, essa meditação do Ho'oponopono, ela é muito linda, ela é muito profunda. E ela vai em uma série de coisas que você precisa liberar, se você sente que você precisa liberar perdão para sua história. Né? Então, assim, às vezes a gente vem de uma trajetória de coisas, de ciclos que a gente ou não fechou, ou se fechou, não fechou legal, ou algumas coisas que a gente fez no passado que a gente ainda não se perdoa. Vai lá, faz esse Ho'oponopono lindo, que tá incrível. Tá incrível essa meditação que eu coloquei lá pra vocês no meu canal do Telegram, tá certo? É lá onde tem Telegram, links, material de apoio para os seguidores da live, tá? Eu acho que Ho'oponopono são 4 palavrinhas. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sabe? Então, às vezes, a gente tá precisando fazer um Ho'oponopono pra gente. Na verdade, o Ho'oponopono você pode fazer todo dia pra você. Porque a gente tem, menino, um crítico interno tal de imposto. A gente chama de síndrome do impostor, síndrome da impostora. Essa voz, ela é uma miserávelzinha. A gente precisa calar a boca dela. Porque ela sempre tá aparecendo ali pra dizer que você não é bom o suficiente. Às vezes, essa voz tá gravada lá no nosso corpo, vem de lá de trás. Então, assim, vamos fazer um Ho'oponoponozinho pra gente, porque às vezes a gente precisa se perdoar assim, sabe? Liberar perdão pra gente. É uma energia assim que a gente precisa liberar, às vezes, que é liberar perdão pra gente. Perdão não é esquecer, gente. Perdão não é esquecer, né? A gente não esquece as vivências da gente. Perdão é ressignificar, né? Perdão é a gente perceber que a gente pode ressignificar e transformar aquela experiência em algo pra gente de profundo aprendizado e maturação, né? Então, assim, é integrar a nossa história como foi e soltar o passado, porque a gente não vai mais conseguir mudar ele. Agora a gente pode honrar todos os aprendizados. Então, façam o chá. Vocês são únicos. Vocês vão ver que o chá de vocês não tem ninguém igual, sabe? Você é muito potente, você é muito poderoso. Faz o teu chá. Vai lá atrás. Resgata a tua história, sabe?
Sabe aquela criança que tinha uma pontaria muito boa? Vai lá e pega aquela habilidade e coloca no teu chá. Sabe? Você era bom de bolinha de gude, você tinha uma pontaria, filha da mãe. Vai lá e coloca no seu chá. Porque esse resgate também é gostoso. E ele também mostra pra gente, né? O quanto nós somos incríveis. Porque vai resgatando, né? Vai resgatando a gente. É isso, deixa eu ver se eu deixei de dar mais algum aviso. O convite para o Telegram já falei, né? Eu tenho um canal no YouTube também com muitos vídeos lá, tá? Então, assim, é Patrícia Munique. Se vocês quiserem também me seguir lá no YouTube, vocês seguem lá no canal, tá? Do YouTube. Essa live também vai ficar gravada lá, eu vou subir ela para lá, tá? E dizer que eu estou voltando para as lives. Eu estava, né, atravessando aí alguns processos, mas graças a Deus integrei. Então um beijo grande, boa noite para vocês, fiquem com Deus. Deixa eu ver quem chegou depois. Cris chegou no finalzinho, Vaninha, gratidão pela presença. Quem ficou aí, Adriana também, que ficou aí com a gente, gratidão. Deixa eu ver quem mais. Natália, gratidão. Clima Natural também, gratidão. Gratidão, gente, pelas colocações de vocês que trouxeram a live assim para um caminho bem legal, para um olhar sistêmico, né? E aí nesse dar e receber é o que eu vou colocar, né? O que eu aprendi, o que eu recebi de bom e o que eu vou agora oferecer, o que eu quero oferecer e o que eu quero receber da vida. Porque é dar continuidade ao processo criativo que esse chá vai estar aí abrindo para vocês, certo? Então, um beijo no coração, minha gente. Jaciara, boa noite, Yara, Cacau, todo mundo que estava aí. Um beijo, fiquem com Deus. Boa noite. Tchau.